Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo na nossa 12ª live, Profissão Gestor de Resíduos. Vou chamar agora nosso convidado. Só um minutinho para estar aqui conosco. Boa noite para quem está andando. Boa noite, Thales. Olá, boa noite, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Thales, nosso convidado da noite de hoje. Nós estamos, Thales, na nossa 12ª live, abordando o tema profissão gestor de resíduos, né? E fazendo uma série de avaliações, análises de setores, né? Que geram resíduos, a forma com que se destina esse resíduo. E hoje nós temos o Thales conosco, né? Que vai falar sobre gestão de resíduos e geotecnia. E antes de pedir para você se apresentar, eu vou explicar que hoje nós teríamos a live com a Cristiane, nós fizemos a divulgação com ela, mas ela, por um motivo de saúde, não pôde estar conosco. Mas, enfim, a gente vai dar seguimento aí à nossa programação e compartilhar com vocês um pouquinho sobre gestão de resíduos de geotecnia. E aí, Thales, eu vou passar a palavra para você, vou pedir para você se apresentar, falar aí um pouquinho da sua experiência, de onde você é, onde você atua. Legal, obrigado, Luciana. Obrigado pelo convite de vocês para participar dessa live. Estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo o áudio. Que ótimo. Eu sou engenheiro civil, sou residente aqui de Franca, São Paulo, no interior, né, próximo a Ribeirão Preto, aqui no divisa de Minas Gerais. É, eu sou professor das cadeiras de geotecnia do Centro Universitário aqui de Franca, a autarquia municipal, né, de ensino de engenharia civil e engenharia de produção. E eu trabalho com as áreas de geotecnia e também com o meio ambiente. Eu tenho mestrado em tecnologia ambiental e doutorado em química, né? Justamente nessas áreas assim ligadas à geotecnia e meio ambiente. Então é uma área que eu gosto muito de atuar e eu acho muito importante aí no nosso dia a dia, né? Perfeito. E além da área acadêmica, você também atua na indústria, em serviços. Sim, embora o Centro Municipal de Franca seja uma entidade pública, né? Eu fico lá em tempo parcial, então eu trabalho em uma empresa, eu tenho uma empresa que se chama Solocom, que é especializada em prestar serviços de geotecnia. Então a gente atua tanto em cálculos de talude para meio ambiente, gerenciamento de meio ambiente, contaminação de água e solo, né? Então, toda essa parte que envolve geotecnia, a parte mecânica, na parte ambiental, nós também prestamos serviços aí de consultoria e projeto. Perfeito, Thales. E sua atuação é mais em São Paulo? Isso, a nossa atuação aqui é mais no interior do estado de São Paulo. E como a gente está próximo ao estado de Minas Gerais, né? Algumas coisas ainda a gente atua no interior de Minas aqui, no Triângulo Mineiro, né? Mas principalmente no estado de São Paulo mesmo. Thales, então fala assim pra gente o que é a geotecnia. Tá? A geotecnia é uma junção de três disciplinas, né? Que são rochas, então são a parte de geologia, mecânica das rochas, né? Mecânica dos solos, então temos as duas mecânicas aí, geologia e fundações. Então, basicamente, a geotecnia ela é uma disciplina que estuda tudo ligado ao meio físico, né? Em que nós estamos ligados, aí o meio ambiente está ligado. Então, rochas, solos e água, né? Água subsuperficial,
é o ramo que a gente mais atua. E como o meio ambiente, quando existem assim, contaminações, intervenções, sempre está ligado com a geotecnia, é uma área de suporte, né? Então, assim, não é que nós trabalhamos sozinhos no meio ambiente, mas a geotecnia é uma disciplina de suporte. E é interessante, assim, que todo mundo que trabalha com o meio ambiente sabe que é, são estudos multidisciplinares, né? Então, você tem a biologia atuando com a geotecnia, o engenheiro ambiental, o agrônomo, o florestal. Então, são várias aí, são várias cadeiras, né? Várias disciplinas que atuam juntas para, vamos dizer, para proteger o nosso planeta. Certo. Vão se complementando, né? Sim, a gente, Vão contribuindo cada uma com a sua visão, com a sua área de estudo, para que a gente tenha essa visão macro, né? Em relação a essa nossa interação com o meio ambiente. a Né? gente nunca E atua sozinho, né? Nunca atua sozinho, isso é muito legal. bacana. E aí, quando a gente pensa em gerenciamento de resíduos, né, que vão ter essa interação, essa aplicação junto a técnicas voltadas para essa questão do solo, da água, como que a gente pode, vamos dizer assim, aplicar no dia a dia, né? A gente muitas vezes vai pensar pensando em resíduos, né? Nos resíduos da construção civil, que vão ser resíduos, né, que podem talvez se aplicar aí em algumas práticas e algumas técnicas. Fala um pouquinho para a gente já teve lives voltadas para a construção civil, mas relembrando, retomando para a gente introduzir aí o assunto, fala um pouquinho dos resíduos que são gerados na construção civil, das classes e como depois a gente vai conseguir fazer essa aplicação geotécnica. Ah, legal. O Araújo está até lembrando aí que o gestor ambiental também atua, né? Desculpa, Araújo. Assim, a nossa área aí, ela tem várias disciplinas, né? Química, então a gente tem muita gente atuando aí, muita gente legal. Então, em Franca nós temos uma situação, vamos dizer assim, particular, né? Que nós temos um problema assim, geotécnico, que são as vassourocas, né? Então, aqui em Franca a gente tem se usa como aliado para atuar nas vassourocas os resíduos de construção civil. Mas então vamos lá. Para classificar um resíduo de construção civil normal, assim, para a gente colocar no aterro, a gente chama de resíduo inerte, né? São aqueles resíduos que, segundo a norma, não são solúveis em água. Então, são resíduos aí menos poluentes, vamos dizer assim, ou contaminantes, né? Que eles exigem um pouco menos de tecnologia para serem depositados. E é bem interessante porque quando a gente fala de construção civil, essa gestão de resíduos da construção ela é muito, ela deve ser bem importante, deve ser bem negociada, né? Assim, tanto dentro da construção, com a diminuição da geração de resíduos, como a separação dos resíduos que são realmente inertes, né? Que nem tudo ali na construção civil ele é realmente inerte. A gente vai ter latas de tinta e outras coisas que não podem ser separadas, né? E, bom, mas basicamente a construção civil ela é um grande gerador de resíduo, classificado como inerte. E aqui em Franca, por a gente ter um terreno basicamente mais arenoso e formado por superfícies assim inclinadas, né? Franca é conhecida como a terra das três colinas, né? Assim, entre aspas. Então a gente tem uma grande geração de erosão aqui. E a Vossoroca é uma grande erosão, né? Uma erosão em formato ali de U, que geralmente atingiu o nível do lençol freático, e é um problema urbano, assim, né? Então são grandes erosões que é um problema urbano. E é interessante porque a junção desses dois problemas possibilitou, por exemplo, fazer aterro de resíduos inertes de construção civil dentro das Vossorocas. Obviamente, com a devida licença, né, do órgão ambiental aqui do Estado de São Paulo, que é a CETESB, e com os devidos cuidados. Então, o pessoal faz um tratamento na Vossoroca,
Quando ela atingir o nível da água, esse nível da água é drenado, protegido, né? E aí você consegue é, fazer a deposição desses resíduos inertes dessa vossoroca. Interessante que aí você está recuperando a vossoroca, recuperando aquela erosão, né? E você traz ela de volta ali ao convívio urbano, né? Uma área degradada, uma área perdida, que com os resíduos aí ela volta, pode ser utilizada para o bem público. Então é algo mais particular nosso aqui, devido às sorocas, e é interessante. Perfeito. Então, esse resíduo da construção civil, ele consegue ser, no caso de Franca, né, aplicado nesse cenário das vossorocas, correto? Sim. E, e isso já é, no caso de Franca, então isso já é rotineiro. É comum, né? Quais são essas destinações que normalmente são realizadas em Franca para esses resíduos da construção civil? Tá. Basicamente, hoje são dois, né? Nós temos os aterros licenciados em Vossorocas, que eles simplesmente fazem deposição ali na cava, né? E monitoramento. Mas nós também temos um caso que assim, é até ambientalmente até mais interessante, que são as usinas de reaproveitamento, né, do resíduo de construção civil. Então, são também locais licenciados que recebem o resíduo, mas ao invés de você fazer a deposição simples, né, ele faz um tratamento desse resíduo, né, uma britagem, uma separação, e isso é devolvido ao mercado. Então, você chega com as caçambas de resíduo, que são pedaços de concreto, pedaços de revestimento, de louça, né, assim, que são reaproveitáveis, e o pessoal separa o que é ácido, já vai direto para reciclagem, o que pode ser reciclado direto, mas o que pode ser britado, ele vai para esse tipo de moagem, né? Como se fosse numa britagem normal de rocha, né? Então ali eles conseguem fazer britas recicláveis, britas 2, brita 1, brita 0, conseguem fazer areia desse material reciclado. Isso volta para a construção civil na forma de concreto, né? Então, ao invés de você comprar na nossa região aqui, a gente usa a brita do basalto, né? Ao invés de você comprar uma brita de basalto ou uma areia do rio, você compra a brita do material reciclado, faz o concreto e aplica na construção civil. A diferença assim, ele é um material mais barato, ele ainda não é tão resistente quanto o material natural. Então, assim, o concreto, ele ainda não é viável economicamente para fazer concretos de grande resistência. Mas concretos que a gente chama de concreto magro para enchimentos, para calçadas, por exemplo, para piso, eles têm sido utilizados aí com sucesso, né? E é interessante que nesse ponto entra a nossa parte acadêmica, né? Porque a gente tem vários alunos que fazem os estudos com esse material reciclado para dar o suporte para o mercado, né? Então a gente tem alunos que pegam o material, fazem o concreto, estudam sua resistência, a sua mistura, né? A gente chama de traço do concreto, então dá suporte para o mercado. E é bem legal isso. Isso é bem interessante. Vira quase aí um laboratório, né? Uma possibilidade de fazer uma série de testes e de experiências. E aí, falando desse resíduo, então há uma prática em Franca, né, de terem, operar essas usinas que vão triturar esse resíduo da construção civil, esse resíduo inerte. Antes de triturar, você mencionou, ainda tem uma separação, então tem cerâmicas, algumas coisas que são separadas para reciclagem? É, Há uma restrição operacional do que exatamente pode ser triturado e o que não pode? isso é interessante, porque mesmo o aterro, né, o aterro de recebimento de resíduos inertes e, e também a usina, eles têm o primeiro processo é a separação, né? Porque nem tudo vai ser reciclado. Tem coisas que não são, primeiro que não são inertes, né? Às vezes lá passou batido na caçamba, né, que vai, ou às vezes a pessoa jogou uma lata de tinta, jogou, por exemplo, uma madeira, papelão, às vezes jogou um MDF, né, que o pessoal usa para fazer
armários, né, e que não é inerte de maneira nenhuma, né? Então, eles fazem essa pré-separação. Ali eles chegam, então eles vão tirar o que não é inerte, que tem que ir para outro tipo de aterro, né? Um aterro para resíduos perigosos ou aterro sanitário normal. Outra parte ela já pode ser reciclada rapidamente, como tudo que é metálico, né? Então, porque tem muita sobra de aço, né? Ponta de aço, Sim. isso vai para uma reciclagem. A madeira ela pode ter um outro destino, né? Então, assim, faz parte do projeto ter uma área de separação aí. E o que eu acho bem interessante é o seguinte: a- alguns alunos também já fizeram trabalhos, estudos de caso, né? Porque a gente tem nossos alunos, eles são alunos que geralmente já estão trabalhando em obra, né? Então, eles conseguem provar, por exemplo, que essa separação, quando ela é feita dentro da obra, ela se torna até rentável, né, para o empreendimento. Porque ele consegue separar, antes de chegar lá no aterro, metal, madeira, e vender isso, assim, para o bem da obra, né? Então, Valorar, né? Ele consegue valorar o que seria um resíduo, né? Uhum. E aí vender para alguém que tem interesse de reciclagem ou de reaproveitamento e ter um retorno financeiro sobre isso, né? Exatamente, exatamente. E é bacana para o gestor de resíduos esses detalhes relacionados à segregação, essa importância da segregação, né? Porque se esse gestor de resíduos estiver atuando na construção civil, é todo um trabalho que ele precisa, de fato, desenvolver com as equipes operacionais, com o pessoal da obra, para que seja feita essa segregação, uma conscientização que é um trabalho bem rotineiro, né? Bem permanente, constante, para que todos percebam a importância disso. E muitas vezes essa valoração que você mencionou é também um incentivo, né, que o empreendedor coloca, demonstra para a equipe que, olha, vamos realmente segregar aqui para que a gente tenha linhas onde a gente consegue não só gastar, né, porque resíduo é um gasto para o empreendedor, ele precisa pagar para destinar uma série de resíduos, mas ele também vai conseguir aí tirar algum retorno financeiro. Então, para o gestor de resíduos, essa etapa é importante e até imagino também que pode ser um problema junto à usina, né? Se o empreendedor manda uma caçamba com esses resíduos misturados que vão impactar no trabalho da usina ou do aterro, né? Do aterro de inertes, então isso também pode ser um problema no recebimento desse resíduo, correto? O nosso pessoal aqui em Franca, que atua na área de recolhimento, né? Basicamente ali a gente vai ter o gestor ali de resíduos da construção civil, ele vai contratar o transporte, né? Que a gente chama de caçamba, né? Mas pode ser o cara que vai transportar, né? Que ele passa a ser, a partir daquele momento, o responsável, né? Então, ele é uma empresa licenciada que vai levar isso para o aterro ou para a indústria de reciclagem, né? E a gente já tem aqui uma cultura que o pessoal já faz uma pré-seleção. Então, se a caçamba está misturada, o custo já é diferente. Então, você tem um valor X para resíduos inertes ali, né? É lógico, pode passar alguma coisa, pequenos materiais que não foram vistos e tal. Mas se você na caçamba está muito misturado, tem lata de tinta, tem resíduo orgânico, o preço da caçamba já é outro. Geralmente dobra de preço, porque aí ele nem vai tentar levar essa caçamba para o resíduo, para o aterro de resíduos inertes, né? Ele vai ter que levar isso ou para o aterro sanitário de resíduos domésticos, ou o aterro sanitário de resíduos industriais. Então, o preço de expor isso no meio ambiente é completamente diferente. Então, É, é incrível que a gente chegue nesse ponto, né? Mas uma parte da educação também é pelo bolso, né? Pelo bolso do sim. empreendedor e pelas multas, né? E, por exemplo, Franca adotou algo agora com mais força, que já tem sido adotado em outras cidades um pouco maiores, que é, por exemplo, o habite do empreendimento, ou seja, o recebimento de um empreendimento para ser realmente ocupado, né? Que a gente fala que é a última etapa ali na prefeitura, ele só funciona se você tiver toda a declaração de recebimento desses materiais em locais adequados, né?
Então, assim, Ah, que você bacana. percebe Uma que, ótima prática, né? sim, né? É um incentivo, e realmente muitas prefeituras têm trabalhado essa interface entre os órgãos, né? Então, eu estou liberando uma atividade, mas nesse caso eles estão pegando essa etapa de obra, de instalação do empreendimento e conferindo se foi de fato destinado corretamente o resíduo, né? É, Muito bacana. bacana, é um ótimo incentivo. Se isso não vai pelo amor, vai pela dor, né? Que aí tem que Pela dor no ser. bolso. É, exatamente. Isso aí. E, em média, só para a gente ter uma noção, em Franca, você sabe informar mais ou menos essa média de preço, né, entre uma caçamba de resíduos inertes, de fato, que foram segregados, e uma caçamba de resíduos que tem ali alguma contaminação? É, a gente está chegando, batendo na faixa dos mais de R$ 300 a caçamba, que a gente chama de caçamba grande aqui, né, para os resíduos. Não sei o que vai acontecer agora com esse aumento do petróleo em geral, né, principalmente do diesel, então isso aqui daqui a pouco vai aumentar. Mas, assim, em média R$ 300 aí para deposição normal, e esse preço pode dobrar se você tiver caçamba materiais diferentes, né? Por exemplo, materiais perigosos que precisam de uma deposição a dispor em aterros industriais, por exemplo. Então, é bem relevante a mudança do valor, né? Não, É é o totalmente dobro, relevante, né? praticamente. E isso acaba realmente, de fato, impactando positivamente a educação ambiental, a segregação, e aí realmente há um retorno positivo para o meio ambiente nesse sentido. E essas caçambas, elas seriam, você sabe dizer o tamanho? Aqui no Rio, a gente trabalha com caçambas de 5 metros cúbicos, aí também a prática é essa que vai no poliguindaste. É isso mesmo, 6 metros cúbicos, acho que é isso mesmo. Mais ou menos um tamanho É. padrão. Tem umas um pouquinho maiores, mas não são muito comuns, né? É. E a gente tem algumas empresas aqui, quando a quantidade de resíduos é maior, pode ser retirado também do caminhão basculante. Uhum. Aquela caçamba maior, né? Isso. Né? Então, Sim. mas esse é o preço da Essa é uma caçamba, normal. Não sei quanto que é cobrado aí no Rio essa caçamba. É em torno de R$ 350 também, a caçamba do resíduo inerte. Legal. Mas é um desafio. Esse incentivo do Habits, né, é bacana e seria uma boa prática aqui para o Rio, né, para que a gente tivesse uma gestão melhor em relação aos resíduos da construção civil. E falando um pouquinho, voltando lá para a usina ainda, e falando um pouquinho da qualidade desse material, você mencionou que são feitos testes, com um controle de qualidade desse material para poder ser aplicado como concreto ou ser feito blocos. Eles passam por um controle de qualidade, então. O que sim, passa por uma separação, um controle de qualidade. E é lógico, o que a gente percebe? É diferente de você usar um resíduo, né, triturado, de uma rocha natural, né? Para a gente ter uma diferença aqui só para ter uma diferença de resistência, um basalto tem tensão de resistência média de 250 MPa, né? E o resíduo vai ficar na faixa dos 15 MPa. Então, assim, lógico, então tem uma grande vantagem em termos de resistência para usar o agregado natural, que seria o basalto. E a vantagem de usar o resíduo é ser ambientalmente amigo, né? Amigo do meio ambiente, e você ter um material mais barato. Então, por exemplo, os concretos que serão feitos de resíduo de construção civil são concretos menos nobres, por exemplo. Então, hoje em dia, a tecnologia que a gente tem é para usar em concretos magros, como eu falei, né? Que não exigem Uhum. tanta resistência do concreto. Então, é um concreto que se torna Quando barato. você fala concreto, você está falando daquele caminhão betoneira que já vem com Ah, concreto preparado. tá. É esse, né? Desculpa, que às vezes a gente fala assim, né, parece que é tão simples pra gente, né? Mas assim, o que é o concreto? E o concreto é uma mistura de cimento, né? Que a gente chama de cimento porta, aquele cimento do saquinho de 50 quilos, cimento, a pedra, a areia e a água. Essa é a mistura.
Então vamos pensar assim, o que é normal você ter? O cimento, a pedra natural, pode ser basalto, granito, alguma coisa do tipo, e a areia que geralmente vem do rio e água. Então esse é o concreto da estrutura das nossas construções. O que é a nossa alternativa aqui? É você tirar essa pedra, a rocha, né? E usar o resto de material de construção civil britado no lugar. Então, ao invés de você usar aquela brita, a pedra um, 2, você vai usar o material britado. Você também consegue substituir a areia por um material, um resíduo fino, bem batido. Então, como a pedra natural é muito mais resistente do que a pedra do resíduo, né? Vamos dizer assim, o concreto fica mais fraco também. Então, a gente vai usar esse concreto mais fraco, aonde ele não precisa de grande resistência. Então, dá para você dosar essas utilizações, assim, e se tornar adequado. Perfeito. Agora todos entendemos no detalhe, né? É bacana que aí ele entra ou como o substituto da areia ou como o substituto da brita, da Aí pedra você que a pensa gente assim, o que que eu tô, colocaria. o que eu tô ganhando com isso? Eu estou tirando um material que ia ser depositado no meio ambiente, que não ia ter muito, assim, no nosso caso aqui, a gente está enchendo uma vossoroca, mas em outros lugares é um aterro, é uma área que está sendo perdida, sendo depositado resíduo. Então, eu estou ganhando na disposição e eu estou deixando de fazer uma mineração no meio ambiente para tirar essa rocha, né? Porque isso também gera um custo ambiental. Então, eu estou deixando de pegar o material do meio ambiente e estou deixando de depositar um outro material. Então, isso é bem interessante, né? E esse é o mais correto, porque ou o correto, nem o mais, o correto, porque mesmo que vai para aterro, depois deveria ser reaproveitado. E aí, em Franca, de fato, a gente já está aproveitando esse material, né, na construção civil, reaproveitando. Então, é muito bacana ver essas usinas funcionando, né? E assim, tem demanda, né? Porque a construção civil, ela demanda muita matéria-prima, muito material, e como você falou, há várias aplicações. Então, vou fazer uma calçada, vou fazer até uma forma de vender um concreto mais acessível, né, para pavimentar alguns locais, para melhorar algumas áreas, enfim. Então, muito legal e a gente espera que essa prática seja assim replicada em mais e mais municípios, né, no nosso país. E falando, voltando lá na Vossoroca, explica para a gente assim um pouquinho mais detalhadamente como esse resíduo é aplicado, como ele é preparado para ser colocado nessas áreas de erosão, como acontece a aplicação. Sim, como eu disse mais no início da live, né? A Franca é muito propensa a ter esses tipos de erosões, né? Nós temos várias aqui, muitas conhecidas aqui, né? É, então, ela se torna uma forma de você recuperar aquela área da Mossoró. Então, como é que é feito? Vamos começar no licenciamento, né? Então, as áreas que são de Vossoroca que têm a possibilidade de receber os resíduos, no primeiro momento elas recebem um projeto, né? São estudadas para ver se aquela área não vai ter nenhum problema geológico, geotécnico com isso, se ela pode ser recuperada, se não tem alguma outra possibilidade mais interessante para ela, né? Então, é feito primeiro um estudo. Esse estudo aqui, no nosso caso, ele vai para a CETESB, então é obrigatório ter dentro do aterro a parte de seleção de materiais. Então, se realmente só vai para a Vossoroca aquele material que é considerado inerte, né? Há um tratamento no fundo da Vossoroca, tá? Porque geralmente as Vossorocas de Franca, né, assim, a Vossoroca é um tipo de erosão, né? Porque tem as ravinas, tem sulcos, né? Então é uma grande erosão em formato de U e as nossas Vossorocas aqui geralmente atingiram o nível do lençol freático. Então ela está aberta na posição do nível de água, né? Então é ter feito primeiramente um tratamento na base da Vossoroca para que aquela água do nível do lençol seja drenada, seja levada para o local e aí se faz o projeto de camadas, né? Como é feito de aterro sanitário? Então, uma, duas, três, quatro, cinco camadas de aterro
de resíduo. Esse resíduo ele vai sendo disposto dentro da vossoroca, então a gente imagina ali uma grande erosão, ele vai sendo disposto, compactado, né? Até o final da vida útil dela. Vamos dizer assim, quando ela estiver, entre aspas, cheia de resíduo, né? Quando ela chega no final da vida útil, o aterro, ele, vamos dizer assim, ele para de receber, mas não é o final do monitoramento dele, né? Você vai ter uma rede de postos de monitoramento ali que vão continuar atuando durante 10, 20 anos para verificar se aquele material não está contaminando o meio ambiente. E, obrigatoriamente, você já tem que ter um projeto de encerramento, que a gente fala, né? Então, aquilo já tem que ser dado uma utilidade para o município depois da finalização. O que é mais comum, por exemplo, vai ter uma praça, vai ter campos de esporte, vão ser áreas públicas, ou pode ser um parque, né? Alguma coisa já está prevista no projeto para sua utilização final. A única coisa que não pode ser utilizada, até pelo tipo de exposição, que imagina um monte de resíduo, eu não vou conseguir colocar construções ali em cima. Porque você não vai ter que conseguir fazer as fundações adequadas, etc. Mas assim, já temos algumas ossorocas aqui recuperadas por resíduos e outras por aterramento, né? E elas se tornaram praças, elas se integram à cidade, né? E acabam virando assim, interessante, né? Viram parques. Vira uma área útil, né? Uma Uma área área útil, que né? É a uma área gente que estava não perdida, né? conseguia acessar, tinha dificuldade de acessar, tinha uma exposição de lençol freático, e aí ela se torna uma área é, útil, né, para lazer, para parques, enfim. Para arborização também pode ser utilizado? Sim, pode ter, Também, né? Então, junto só com... não pode construções. Sim, a gente não pode ter construções altas, né? Você pode Uhum, ter, por exemplo, uma praça de esportes, né? Pode ter alguma coisa do tipo. Então, não posso construir perfeito. construções altas. Muito bacana. E então ele vem como se fosse de fato um aterro recompondo por camadas. Sim, Aí entra todo um maquinário, máquinas que vão compactar. isso. Dá uma dimensão para a gente do tamanho assim de uma vossoroca aí que você já trabalhou, já teve experiência em Tá. Franca. No meu mestrado eu trabalhei com uma vossoroca, mas ela não foi utilizada para recebimento de resíduos inertes, né? Infelizmente, ela era um lixão, né? Então, a gente tem ali, só para o pessoal entender, basicamente ali 10 campos de futebol. 10 campos de futebol, um ao lado do outro, com profundidade de 20 a 40 metros variável. Então, assim, é uma área bem... Enorme. É um buraco gigante, assim, né, quando ela... É um buraco gigante. Exatamente. E a gente imagina quanto material cabe nesse local, né? É um volume muito considerável, né? Sim, é bem Muito bacana. bacana. Uma recomposição do solo daquela área e pegando o resíduo que muitas vezes em outros, imagino que em Franca não, mas em muitos municípios são descartados incorretamente, né? São deixados em áreas urbanas ou áreas que não tem muita movimentação, né? E aí recompor essa área e torná-la uma área de utilização pública é muito, muito interessante. Né? E é uma característica do local, né, de Franca, né? É comum receber também de outros municípios esses materiais inertes? Não, aqui não tem notícia de recebimento, não. Eu acredito até porque é uma questão econômica, né? É, grande parte do custo da caçamba é o transporte, além da deposição, né? Então, é mais interessante as próprias cidades terem os seus aterros ali, mesmo que não forem muito, vamos dizer assim, úteis, né, mas é mais interessante. E como um aterro de resíduo inerte não é algo, assim, muito caro, né? Porque, assim, você pega um aterro sanitário, você tem toda aquela parte de tratamento de fundo, manta.
o aterro inerte ele é mais simples de ser feito, mais barato. Então, eu acredito que as cidades tenham mais a possibilidade de ter os seus próprios aterros e encurtar esse transporte. Então, não tem grande vamos dizer assim, transporte aí de uma cidade para outra. Certo. E falando de outras formas de aplicar a geotecnia, né, nessa área ambiental, na área de gestão ambiental, gestão de resíduos, você dá alguns exemplos para a gente? Uma área uma área assim, vamos dizer que estava um pouco esquecida e acabou sendo muito priorizada e com razão, né? É a questão da estabilidade dos taludes, né? De resíduos. Pode ser resíduos de inertes, pode ser resíduos domiciliares, né? Resíduos urbanos domiciliares. Então, o que que aconteceu? Quando a gente teve aquelas tragédias na mineração, né? Das grandes Mariana, Brumadinho. Brumadinho, né? Que todo mundo viu na mídia, né? É óbvio que isso naqueles não eram aterros de resíduo, né? De resíduo urbano, nem do que a gente está falando. Era a parte de Sim, mineração. Mas isso chamou atenção para toda uma estabilidade que existe em qualquer aterro. Nas Mossorocas é diferente, porque, vamos dizer, a gente está pegando, entre aspas, um buraco e enchendo de resíduo, né? De uma maneira simples. Então, a estabilidade é mais garantida. Mas quando você tem um aterro que ele vai subindo, né? Toda aquela parte lateral, ela pode desmoronar. E você pode ter grandes consequências com isso. Então, hoje a gente atua muito nesse monitoramento dos aterros, né? Para verificar se os taludes que eles têm estão adequados, se precisam de correção, se os fatores de segurança estão dentro dos limites, né? E isso, vamos dizer assim, de tragédias a gente tira algumas coisas boas, né? Que nos chamam a atenção. Então, isso, infelizmente, foram grandes tragédias que aconteceram, mas a gente conseguiu tirar algumas lições boas aí para que elas não ocorram novamente, né? perfeito. Tem uma pergunta aqui sobre construções sustentáveis, né? Misturando alguns resíduos resistentes, como pneus, plásticos, entre outros. E o que que você acha sobre isso, né? E comentou que já viu algumas situações assim, algumas cidades fazerem isso, né? Uma das nossas lives foi sobre bioconstrução, justamente fazendo uma série de reaproveitamentos e também fazendo todo um estudo sobre as características do local. E aí existem, na bioconstrução, né, por exemplo, uma premissa de você avaliar qual, por exemplo, mineral, qual tipo de material você tem com facilidade nesse local para que você possa aplicar na sua construção. Então, o que que você acharia aí sobre essas construções sustentáveis? Olha, a gama de construções sustentáveis, além das que você já deu exemplos aí, é enorme, né? Vamos pegar, por exemplo, pneus. Os pneus podem ser utilizados como contenções para estabilizar taludes, né? Então, assim, e não é uma coisa nova. Então, existem métodos de cálculo, os pneus podem ser reciclados na forma de taludes para ajudar em contenção, isso é muito bacana, é utilizado. O pneu ele pode ser moído e usado junto com o concreto asfáltico, né? Então, tem uma série de trechos aqui no estado de São Paulo que há muito tempo já receberam asfalto misturado com a borracha do pneu e se mostraram assim mais resistentes, mais duráveis. Então você tem aplicações muito interessantes. Os nossos alunos aí vivem misturando qualquer coisa no concreto, né? Eu fico brincando porque, como eu falo que o concreto é muito utilizado na construção civil, o pessoal aplica bagaço de cana, PET misturado, né? PET, o plástico da PET triturado no lugar da areia. Então, assim, e com bons resultados. Então, basicamente, todos esses materiais que foram mencionados, aí eles podem ser triturados e ser utilizados no lugar da areia ou da brita no concreto com relativo sucesso. Quando eu falo relativo sucesso, é o seguinte: concretos de altíssima resistência, usados em prédios, não vão poder ter essas misturas, vamos dizer,
fáceis, porque ele vai se tornar mais caro. Mas em concretos menos nobres, o concreto de uma casa térrea, de casas populares, pavimentação, piso, etc., tudo isso pode ser misturado, né? E aquilo que se torna, que é um resíduo, de uma hora para outra, ele começa a ser um bem material, né? Com valor, Sim. né? A gente, assim, um dos exemplos disso, por exemplo, é o bagaço de cana, que é muito comum na região, né? Para a produção de açúcar e álcool. Até 15, 20 anos atrás era um material de resíduo. As usinas pagavam para dispor ele, para dispô-lo, né? Hoje ele vai virar energia na queima, ele vai produzir papel, ele pode ir para o concreto. Então, ele era um resíduo e agora ele é uma fonte de renda. Por isso que eu acho assim, uma das lições que eu tenho para trabalhar na iniciativa privada e na área acadêmica também, é que a área acadêmica ela é muito importante porque ela dá suporte para essas grandes mudanças, ou pequenas mudanças, né? A gente tem um monte de alunos aí ávidos por estudos, por aprender, por inovar, e essa inovação ela, ela começa na universidade. Então, é aquele plástico que acha que ninguém serve para nada, e o aluno fala uma coisa assim, não, professor, eu vou misturar ele no concreto, vamos ver o que vai dar, e aí dá um bom resultado, e as coisas vão fluindo. Então, é pesquisa de base, é pesquisa lá da universidade pública, que ela vai depois refletir no mercado, nosso mercado aí de trabalho, né? Sendo colocado para aplicação efetiva, né? Sim, Mas, de fato, tudo começa nos testes, nos estudos, será que dá, né? Avaliando as possibilidades. E essa área de gerenciamento de resíduos, como você falou, traz também muitas práticas, muitas tecnologias que são esses desenvolvimentos, né? São uma série de desenvolvimentos acadêmicos e que acabam chegando aí a nível de tecnologia efetiva de tratamento ou de reaproveitamento, né, dos materiais. A gente começa a ter uma visão de que o que era resíduo ou não precisa ser um rejeito, né? Ele pode ter ser agregado a algum outro processo, né? E a gente já está caminhando aí para o fim da nossa live. Gostaríamos de agradecer aí a presença de quem entrou, de quem está assistindo conosco. Ela vai ficar gravada para que mais pessoas possam compartilhar esses conhecimentos que o Thales está passando aqui para a gente. E eu perguntaria para você, Thales, qual orientação você daria para o profissional de gerenciamento de resíduos, da área ambiental, que quer conhecer um pouco mais sobre essas práticas de geotecnia, sobre metodologias, entender um pouco mais a fundo, aplicar mais, se especializar? Qual caminho você indicaria? olha, é interessante. Vamos lá. Eu acho que assim, a pandemia, né, nos trouxe algumas coisas interessantes, né? Que são justamente essas lives que nós estamos tendo e os cursos de pequena duração, né? Antes, para você fazer um curso de geotecnia, você teria que fazer uma pós de 1 ano e meio, 2 anos, ou um mestrado, um doutorado, né? Hoje você tem vários perfis de informação gratuita, né? Como é o perfil de vocês. Se você buscar no Instagram, você tem vários perfis de geotecnia que estão fornecendo informação de qualidade. Lógico que a gente precisa filtrar, tem muita coisa misturada aí, mas a gente com um pouquinho de filtro, a gente começa seguir pessoas que fornecem bom, ah, ah, Um informação conteúdo, né? bom conteúdo. Informação de qualidade. Isso. E eu gosto muito desses cursos de curta duração. Então, por exemplo, o gerenciador ele pode primeiro fazer um pequeno curso de como não gerar resíduos, né? Porque tudo começa lá. Não vamos brigar com o resíduo, vamos tentar não gerar o resíduo no primeiro momento, né? Começa daí. Sim. E depois começar a trabalhar com resíduos estáveis, como os aterros de resíduos inertes funcionam, isso é muito interessante, né?
a parte legal, a parte burocrática, isso também é muito importante, porque, né, depois numa hora de um habite, se você contratou um cara da caçamba que não tem a licença, vai te dar problema, né? Então, sim, sigam pelos cursos rápidos aí, de informações de qualidade, que você consegue se envolver rapidamente. E para quem gosta da área acadêmica, não deixe de ir para uma faculdade. Eu sei que nem todos os caminhos levam à faculdade, tem gente que gosta mais da área mais técnica, mas quem for para a faculdade, faça as iniciações científicas. Eu sou muito grato e gosto muito da ciência, né, de ser um cientista. Então, quem puder e quem gostar, vá para a universidade e vá trabalhar com iniciação científica, mestrado, doutorado, que isso é extremamente importante para mudar, né? Para criar coisas novas, para mudar os resíduos para coisas interessantes, para materiais interessantes. Então, vamos brigar para ter um país melhor, né? Com mais incentivo aí na nossa ciência, né? Para que as coisas mudem mais rapidamente. Perfeito. E essa nossa formação, capacitação, essa busca por conhecimento ajuda a impulsionar essa melhoria, né? Na qualidade da prestação de serviço, no desenvolvimento de novas tecnologias, né? Então, o estudo, esse compartilhamento do conhecimento, como você falou, que ficou muito mais fluido durante a pandemia, né? Com esse recurso das lives, é um caminho também para a pessoa buscar ali, eu gostei desse assunto, então pesquisar, estudar mais, procurar se capacitar e entrando no mercado ou empreendendo, né? Algumas pessoas citaram aqui que são empreendedoras, que trabalham com reciclagens de materiais, né? Então a gente consegue contribuir positivamente aí para o meio ambiente, né? Para a gestão ambiental, para a melhor aplicação dos nossos recursos e para essa mudança de cultura, né, em relação ao meio ambiente, dando não só a importância em relação às questões financeiras, mas entendendo todo o impacto que a boa gestão ambiental pode trazer positivamente para a nossa sociedade. É isso mesmo. Thales, a gente agradece muito a sua participação, a participação de todos. E, agradece por você compartilhar, você é professor, né? Então tem todo um jeito de explicar para a gente. E apesar de nós termos falado bastante sobre construção civil, hoje nós podemos identificar algumas práticas que estão sendo realizadas no seu em Franca, né? E que são práticas que a gente pode procurar replicar, procurar caminhos para que isso aconteça também em outros municípios, né, que a gente não tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, tanto sucesso em relação a isso. A gente tem uma dificuldade considerável em relação à gestão dos resíduos da construção civil. Mas é bacana o gestor de resíduos entender que essa recomposição de solo, seja em bossorocas, ou seja em áreas que foram degradadas porque houve alguma mineração, alguma extração, e que as usinas, né, que fazem todo esse reaproveitamento são ótimos caminhos aí para a gente ter um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, né, e cobrarmos também aí que esse plano, porque existem os planos municipais, né, sejam efetivamente aplicados. É isso mesmo, né? A gente tem que, ah, finalizando aqui, né? É interessante isso, a gente tem que trabalhar. E eu recomendo também que as pessoas que se sintam assim, não, também atuem, né? Porque todos os municípios têm os seus conselhos municipais de meio ambiente, então a gente tem que ser atuante para isso funcionar, né? Agradeço você aí pelo convite, foi muito interessante. A Cristiane, que não pôde estar aqui hoje, eu não sei se ela está vendo, mas um abraço para ela aí, que ela melhore, esteja tudo bem e continuem com o trabalho de vocês. Ele é muito importante e eu fico muito grato de dar uma pequena contribuição para vocês. Maravilha, Thales. Foi ótimo estar aqui com você e com todos vocês que participaram. Uma boa noite e até a próxima semana com mais um assunto sobre gestão de resíduos. Um abraço. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.